Seguinte, a ala dos ministros está bem irritada com a postura de Edson Fachin, porque os magistrados dizem que a sua estratégia tem desgastado o STF perante a opinião pública. Depois das declarações do presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, nesta última terça-feira, sobre a conduta de juízes, ética e o fim do inquérito das fake news, parte dos ministros expressou uma insatisfação plena, alegando desconforto e exposição indevida dos impasses internos. Pelo menos 5 ministros, de acordo com os relatos, que foram reservados aí para o jornal especificamente, Folha de São Paulo, né, que foram eles que trouxeram aqui a notícia, demonstraram essa reação coordenada à postura pública de Fachin, criticando a liderança do presidente e avaliando que o Supremo enfrenta hoje uma desunião e uma crise de credibilidade, especialmente por causa da investigação sobre o Banco Master. Essas críticas à liderança de Fachin já é uma preocupação, acho que do STF há um tempo, né? Porque o que a gente mais ouve é bobagem vindo da parte dele, essa postura, né, em relação à defesa dele, em relação ao STF e tudo mais. Mas a gente sabe muito bem que ele tem realmente prejudicado com as suas falas inoportunas, né, em relação a todos esses escândalos que vêm acontecendo. Qual que é a sua visão sobre isso, Darcy? Você acha que esse desgaste do STF realmente é real ou isso também é apenas uma estratégia de defesa deles? Não, existe uma tensão interna, eu acho que ninguém tem dúvida sobre isso, né? Tá bem complicada a relação entre eles. Desde que teve aquela reunião que lembra que vazaram a conversa da reunião, tem toda uma celeuma sobre isso. Então, existe um clima tenso, sim. Talvez o Fachin esteja cobrando pelos colegas corruptos, né? Porque ele não está fazendo a devida blindagem. Porque ele, como presidente do STF, poderia estabelecer ali um nível maior de blindagem. E ele, ao contrário, tem dito da necessidade de fazer, sei lá, um código de ética, como se fosse necessário, né? Como se a lei orgânica da magistratura não pudesse simplesmente abranger, ou seja, também ser seguida por eles. Mas eles são supremos, né? Estão acima das leis, eles não precisam seguir nada, nem mesmo a Constituição. Então, existe, por parte desses ministros, a tentativa de desgastar, portanto, a presidência do Fachin para poder dizer o seguinte: olha, a gente está tendo uma crise de imagem porque o Fachin não faz questão de nos defender. Agora, é óbvio que isso não cola, né? Quem depõe contra a imagem do STF é o Alexandre de Moraes, seu contrato de 129 milhões, é o Toffoli com seu resort cassino que foi vendido para um grupo chamado JF, que o próprio Toffoli perdoou a dívida. Isso daria cadeia para todo mundo em qualquer país civilizado do mundo, meu Deus. Isso desgasta a imagem do STF. Agora, quer ver um desgaste também? A indicação do Messias. O Messias estava em Londres, ele deixou, não o notório saber jurídico, mas ele deixou a reputação ilibada lá em Londres, na mesa do evento que ele foi participar. Então, assim, ele já chega contaminado no STF, ele já chega sujando a imagem do STF. E o Senado vai fazer o quê? O Senado vai simplesmente aprovar o nome dele? A sabatina? Depois de tudo isso? Depois de ter sido o office boy da Dilma para poder tentar impedir uma eventual prisão do Lula, e agora, nessa relação, no mínimo estranha, que precisaria ser respondida, portanto, ele é um alvo possível, um potencial alvo dessa investigação, e ele deveria estar sentado no banco dos réus dando explicação dessa relação com o Vorcari e, no entanto, vai ganhar um prêmio, vai para o STF, o maior cargo da magistratura, é isso mesmo? Então, assim, como é que eles querem dar um recado diferente para a sociedade, né, e exigir que o Franca não tenha apreço nenhum pelo Fachin, que era um militante comunista, defensor da candidatura da Dilma Rousseff, mas, assim, essa culpa não é de um só, não. Essa culpa é coletiva, e essa culpa também é do Senado. Então, é óbvio que o que está acontecendo nesse momento é a confusão generalizada, porque nem eles estão se entendendo, e agora resolveu cada um apontar o dedo para cada um. Eu quero mais é que eles briguem mesmo. Nessa confusão aí, eu torço pela briga. Então, se você quer confusão, se você quer, na verdade, acompanhar aqui também só na pipoca, né, Darcy, como a gente brinca,
Olha só, tem um comentário que eu vou trazer aqui para a gente também relembrar os nossos exatistas, porque isso aqui é muito importante, a gente também não deixar cair no esquecimento, né? Dorival Costa que nos trouxe essa lembrança. Não foi esse próprio Fachin que soltou o ladrão, né? Lula, no caso. Foi ele sim, foi ele que anulou, né? Em março de 2021, as condenações do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato, declarando a incompetência aí da 13ª Vara Federal de Curitiba. Foi exatamente isso o que ele fez, né? Se você tiver alguma observação em relação a esse comentário para nos fazer também, Darcy, aí depois eu queria ouvir o Pelizar na sequência também. Não, é isso mesmo. Ali a verdade é a seguinte: isso aí é igual aquela piada, né? Que a gente não pode pesquisar o passado de com quem a gente vai se relacionar, ou que é melhor você não conhecer a cozinha do restaurante, né? Porque senão você não come. É mais ou menos a situação, assim. A gente não pode pesquisar um pouquinho mais sobre a história de cada um deles ali, porque senão a gente não confia mais em decisão nenhuma da justiça brasileira em qualquer esfera, entendeu? A questão toda é a seguinte: ninguém ali tem autoridade hoje moral para poder falar de ninguém. A situação é que o Supremo precisa de uma ampla reforma e é por isso que é tão importante. Meu Deus do céu. Olha, a coisa mais importante que a população tem que fazer esse ano, 2026, é uma reforma integral do Senado. A gente não pode permitir que o Senado continue com aquelas pessoas que lá estão, porque eles permitiram a transformação do Supremo nesse verdadeiro pardieiro. Não tem outro nome. Eu não consigo nem qualificar o que virou aquele tribunal. Realmente, a gente vem batendo nessa tecla que esse ano é um ano decisivo para todo mundo, né? Em relação ao futuro do nosso país, em relação ao futuro do Senado, que realmente a gente precisa de uma reforma urgente naquele local. Enfim, agora só avisando também, Pelizé, sobre toda essa situação, essa pressão que o STF está, de certa forma, sofrendo, esse desgaste, né, do Supremo Tribunal Federal, ainda mais sabendo que agora ele está sendo acusado pelos magistrados ali, pelos colegas, falando que ele que tem desgastado, né, toda essa situação perante a opinião pública, mas a gente sabe também das atitudes errôneas que ele teve no passado, que não é um passado tão distante, né? É um passado bem presente. Ele não é santinho, né? Na realidade, ele ajudou a criar um monstro que agora está incomodado, porque está com a corda no pescoço e está incomodado com as críticas que vem sofrendo. Agora, o ministro, o indicado a essa posição tão nobre dentro da sociedade, dentro do magistrado que ocupar a cadeira dentro do STF, sempre entendi o seguinte: tem que ter uma conduta ilibada, não é isso? É um dos pré-requisitos, né? O conhecimento, o saber notório jurídico e uma conduta, uma vida ilibada. Agora, se o cara tem uma vida ilibada e ocupa uma cadeira, para que um código de ética? A questão está tão assim, está tão, de uma forma, está tão destruída a imagem do STF, até que fizeram um ranking das instituições com menos credibilidade, e o STF ocupando ali uma das posições com menos credibilidade diante da sociedade. Acho que perdia para o Congresso, aí era o STF, aí vinha as outras. Então, acho que está quase 80% de desconfiança. E agora vem, não só o ministro Moraes, mas outros lá, por exemplo, igual o Toffoli, também, né, criticando, que ele não está defendendo, mas é muito difícil. Como que vai defender? Até o Fachin, com todo o histórico dele, né, ligado a Dilma, ao comunismo, que isso já fala muito sobre ele, defender o indefensável, é isso que eles querem. E o Fachin foi o relator da Lava Jato. Não podemos esquecer que hoje nós temos um descondenado na presidência que começou tudo ali pelas mãos do Fachin. Então, mas nenhum santinho também. Agora ele está talvez incomodado demais com que tudo, porque você olha, é igual o caso, né, relembrando, né, do Celso Daniel, Toninho do PT, né, que as pessoas eram, até onde eu sei, idealistas ali, acreditavam, né, nessa ideologia maluca comunista,
nesse movimento comunista, como o professor Olavo de Carvalho costumava identificar, né, e definir o movimento comunista, eles acreditavam naquilo. Então você poderia ali roubar para o partido, mas não roubar para si mesmo. Então naquele ele já se tornou muito uma pedra de tropeço para aqueles que estavam a fim de enriquecer com o movimento comunista. E aí deram um jeito, né, mortes suspeitas aí, e muito estranha, né, como foram ocorridas a morte tanto do Toninho PT, Celso Daniel, próprio Teorim Savasky. Quer dizer, é muito difícil você não falar da imagem do STF, que é uma instituição assim, que é a Suprema Corte de um país, né, sofrendo, e não é ataque, sofrendo o que tem que sofrer diante do que tem praticado alguns ministros. Como pode o Toffoli, antes, né, de ser levado aí a ser indicado ao STF, e ser aprovado pelo Senado? Por isso que o doutor Darcy fala muito bem que tem que haver uma transformação, inclusive no Senado, para não permitir que pessoas com essa visão tão deturpada de mundo ocupem a cadeira do STF. O Toffoli, todo mundo sabe, ele elogiando um colega dele de advocacia que roubou um processo. Então, é difícil você ter um integrante, esse mesmo Toffoli, agora, com esse envolvimento do resort Itaiaiá, e também foi o mesmo que era relator, né, desse processo, envolvendo o Banco Master, viajou para assistir uma partida de futebol com o advogado do Banco Master, no mesmo avião, no mesmo jatinho. Quer dizer, aí eles querem que o culpado agora é o Fachin, com todas as mazelas que ele já tenha tido aí na sua vida, aí, pelo menos para mim, só de ser comunista, para mim já é uma mancha na vida, mas enfim. Apesar disso tudo, quer dizer, tudo que aconteceu, eles estão achando que o Fachin está sendo duro, acho que ele está sendo muito companheiro, que ele poderia muito bem, porque ele deve saber de muito mais coisas ali, ele poderia ser muito mais duro nas críticas que ele vem fazendo, nos posicionamentos que ele tem tomado ali no STF. Mas, na realidade, no final das contas, o Fachin, junto com os outros ministros, ajudaram a criar um monstro que agora está com a corda no pescoço, ele está reclamando e com medo de qualquer momento alguém chute o banquinho ali, né, que está sustentando o seu peso para a corda não acabar com ele.